Bom, vamos lá começar a nossa aula de hoje, pontualmente, né, às 19 horas e 40 minutos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Para quem ainda não me conhece, tá? O meu nome é Teison Viana, sou professor de vocês dessa disciplina de Biologia, Histologia e Embriologia, ok? E nessa última aula, né, na nossa penúltima aula, na primeira, a gente viu um pouquinho conteúdo sobre células, né, alguns conceitos, a parte do que é ser um ser eucarionte e um ser procarionte. Entendemos também como é que funciona esse processo do autotrofismo e do heterotrofismo, né? Perdão. Assim, na formação da fotossíntese, né? Aula passada a gente viu como é que são as células eucariontes, né? E a classificação das células eucariontes mediante a sua morfologia, né? Temos células cilíndricas, pavimentosas, fusiformes, prismáticas, estreladas, cúbicas, enfim. Temos alguns tipos de células, né? De acordo com a sua morfologia ou com a sua forma, com o tempo de vida, né? Existem células lábeis, células permanentes, células estáveis. Algumas células, quando a gente vai falar, que são células de acordo com as suas interrelações, ou seja, de acordo com as suas proximidades com as células vizinhas, né? Que são células federadas, anastomasadas, né? Sincícios e também alguns plasmódios, de acordo com a sua interrelação. E quanto ao material nuclear, né, nós temos células somáticas, células gaméticas, né, células haploides e células também que a gente vai classificar dessas formas, tá ok? Quanto ao material nuclear. Só que aí, o que acontece? Hoje a gente vai terminar, né, essa nossa aula da semana passada, vamos dizer assim, e nós vamos dar início, né, à ultraestrutura celular. Como todos nós sabemos, né, a nossa célula, né, célula eucarionte, tá, ela possui algumas estruturas fundamentais, que são elas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E o que nos diferencia de uma célula eucarionte para uma célula procarionte? Uma membrana, que a gente vai chamar de membrana nuclear, ou também chamada de carioteca. E qual a importância disso, Teisso? Qual a importância tão grande dessa membrana para a nossa vida? Porque se não fosse essa membrana, nós éramos uns seres procariontes, a gente era um plasmódio, a gente era um protozoário, só por isso, tá? Então, enfim, essa membrana nuclear, ela separa o material genético da célula do material citoplasmático, certo? E aí, essas células nossas células dentro de uma estrutura, elas, como a gente já falou da membrana plasmática, e dentro do citoplasma, existem algumas organelas citoplasmáticas, tá? E essas organelas citoplasmáticas, cada uma delas tem uma função específica, certo? Para que aquela célula tenha a sua função bem executada. Tá ok? Estou sendo bem claro, gente? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim. Sim, tá tudo ok? Perfeitamente. Sim. Pronto. Sim. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Massa, beleza. Então vamos para frente. Vou dar um exemplo prático, tá?
supondo que eu acredito que vocês todos conheçam mais ou menos o funcionamento de um hospital, ou devem ter pelo menos uma noção de como é que funciona um hospital, né? Então, vamos lá. O hospital, para que ele tenha a sua função bem executada, tá? É preciso que as pessoas que estejam lá, elas trabalhem bem, certo? Então, é preciso que o técnico de enfermagem esteja trabalhando bem, de forma eficiente e eficaz. O enfermeiro também. O médico, o maqueiro, os serviços gerais, a tia lá da Copa, que se ela não fizer um cafezinho, não funciona, certo? Pessoal da recepção, tá? Telefonia, pessoal da portaria, certo? O pessoal que controla o estacionamento, o pessoal que controla lá das ambulâncias, né? O pessoal que libera os planos de saúde, né? O pessoal das autorizações, né? Ou seja, existe dentro de um hospital pessoas que fazem uma determinada função para que aquela edificação ali seja considerada um hospital, certo? Assim como uma célula, ela é como se fosse esse hospital que eu acabei de descrever, tá? Ela tem a sua membrana plasmática, vamos dizer assim, que é a parte da estrutura das paredes que dão acesso, né, ao hospital. O citoplasma, que é o ambiente interno do hospital, certo? E os ribossomos, retículos, as organelas, né, citoplasmáticas. É como se fosse cada um dos profissionais que trabalham lá no hospital, tá? E todos eles têm que trabalhar, todos eles têm que estar bem e com eficiência para que aquele hospital sirva bem à população. Pois não, Ricardo? Pode falar. Paulo Ricardo? Professor, entrei agora, está em qual slide? Nós estamos no 13. Tá, obrigado, só isso mesmo. Tá bom? Por nada. Então, vamos lá. Gente, antes de mais nada, eu queria só combinar aqui uma coisa com vocês, certo? Existem alguns problemas administrativos, alguns problemas também pessoais, né, de cada um, e aí a gente evita ficar trocando essas figurinhas agora aqui na aula, e aí, na outra turma que eu tenho da educação física, a gente começou a combinar isso, e esses problemas a gente resolve no nosso grupo de WhatsApp, né? E daí a gente se ajeita, a gente se organiza, e assim, como diz a música, assim a gente se dá bem. Tá ok? Deixemos para a aula somente as dúvidas de conteúdo. Fechado assim? Sim, tá certo. Show. Sim. Vamos lá. Então, vamos começar lá a falar sobre a nossa membrana plasmática, tá? Nossa membrana plasmática, ela é um envoltório, certo? Celular, que ela é composta por uma bicamada lipídica, né? Ou seja, ela é bicamada, ela tem duas camadas de gordura, uma camada de glicose, né? De glicose não, perdão, de carboidrato e outra de proteína. Ela é uma estrutura que a gente vai chamar que ela é fosfoglicolipoproteica. Eu vou botar, inclusive, no grupo de WhatsApp agora, porque eu acho tão chique esse nome, né? Vou botar aqui, fosfoglicolipoproteica. Que diabo é isso, Teisso? Fosfoglicolipoproteica.
É uma estrutura que ela é formada de fosfolipídios, de glicose, de proteína, né? E que esse é o formato da célula, que é a nossa composição. A composição do nosso corpo é esse, né? Fosfoglicolipoproteica, tá? Fosfolipídios, carboidrato e proteína. E essa membrana plasmática, ela é semipermeável. Ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, só entra na célula e só sai na célula quem ela quer, quando ela quer e na hora dela, tá? Então, assim, essa membrana plasmática, ela ocorre envolvendo a célula, né? E aparece a membrana plasmática uma delgada película, ou seja, uma fina película, que é através da qual são realizadas as trocas de substâncias entre os meios intra e extracelular. Eu tenho uma aula especificamente disso lá no YouTube, no meu canal do YouTube, só falando sobre as trocas entre os meios intra e extracelular. Eu vou enviar lá no link, aliás, vou enviar o link lá no grupo, certo? Para que vocês assistam essa aula, tá bom? Que é o transporte entre membranas, que a gente vai precisar muito ter essa noção do transporte entre membranas para a gente dar um bom prosseguimento à nossa curso, ok? Então, se eu perguntar para vocês agora, turma de enfermagem, da biologia, qual a função da membrana plasmática? Com certeza você vai dizer, a função dela é realizar as trocas de substâncias entre os meios intra e extracelular. O que é o meio intracelular? É o meio citoplasmático, é o ambiente citoplasmático. E o que é o meio extracelular? É aquele meio de fora da célula, tá? É um meio aquoso, é o meio em que a gente vai chamar de citosol, tá? É o meio em que a célula está mergulhada. Deu para entender? Professor, repete de novo, por favor. Tem no slide aí, amado. Agora que apareceu o slide para mim. Desculpa. Mas você tem esse slide lá nos seus, lá no grupo. Lá no grupo tá lá os slides. Eu sugiro que vocês, eu sugiro que vocês, às vezes nós temos esse problema mesmo de aparecer slide, certo? Por que que isso acontece? Porque eu estou aqui passando para vocês, tá? Os meus slides do meu computador. E vocês, muitos de vocês estão assistindo essas aulas do celular. Então, lógico que o processador do celular não é o processador do computador, né? E muitos de vocês não estão em banda larga, estão em 4G ou 3G, e ainda vai variar de acordo com a velocidade de transmissão de download e upload do provedor de vocês. Então, realmente, vai ficar um pouco complicado, certo? A não ser se você assiste essa aula numa banda larga. Quem está assistindo de Wi-Fi não tem esse problema, mas quem assiste de 4G tem. Samela, pois não, querida? Assim, eu sugiro, assim, só dar um conselho, assim, pro pessoal. Antes de começar as aulas, dá uma revisada nos slides, que aí quando a aula começar, você vai entender o que é que o professor está explicando. Você lê os slides de noite. Isso, Samela, obrigado. Eu sugiro, inclusive, em cima do que a nossa colega falou, que vocês imprimam, ou então anotem no caderno de vocês, né? Não são tantos slides assim, e aí facilita a vida, como diz o meme, para a nossa alegria, tá bom? Então, vamos lá. Membrana plasmática, função, realizar trocas de substâncias entre os meios intracelular e extracelular, certo? É através da membrana plasmática que a célula recebe água, oxigênio e alimento, ao mesmo tempo que ela secreta substâncias que são úteis ao organismo, ou resíduos que são provenientes de reações químicas que nela acontecem. Como, por exemplo, através da membrana plasmática,
acontece o processo de difusão facilitada. O que é a difusão facilitada, Teisso? É a troca de gases, né, oxigênio, gás carbônico e líquidos, né, e água, que entra e sai da água da célula constantemente, tá? A célula, ela também tem o seu processo de permeabilidade seletiva, porque uma molécula de glicose, ela só entra na célula se a molécula de insulina tiver aderida na membrana plasmática, aí ela abre aquele portão e a molécula de glicose ela entra, e assim a célula se alimenta, tá? Ou então a célula ela joga para fora algum tipo de substância que seja útil ou que não seja útil também ao organismo, tá? Então, olha só a importância da membrana plasmática para o indivíduo, certo? Para a célula. Então, ela tem esse processo mesmo de realizar as trocas de substâncias entre os meios intra e extracelular. Ok? Compreendido? Ok, gente? Compreendido? Sim, ok. Sim. Ok. Beleza. Vamos lá. Então, assim, vamos voltar ao nosso exemplo do hospital, tá? A membrana plasmática é como se fossem as paredes do hospital. Ou seja, lá aquela porta que abre e fecha lá direitinho, então ela é quem libera a entrada e libera a saída dos indivíduos. É ali que acontecem as trocas do indivíduo que entra para o indivíduo que sai. Certo? Beleza? Vamos para frente, tá? Vamos falar agora de citoplasma, tá? E o que é o citoplasma? O citoplasma é o ambiente em que a célula, né, a membrana plasmática, ela... Oi, pois não? Desculpa, porque eu me atrasei aqui, eu queria só tirar uma dúvida. A membrana plasmática, ela pode ser comparada a coisa do útero, a placenta? Não, porque a placenta... Porque a placenta, ela alimenta, ela passa toda a substância para o bebê, da mãe. Mas a placenta ela tem outra função, que não é essa... Eu não posso comparar a placenta com ela ainda não, entendeu? Porque senão eu vou começar a comparar coisas do organismo com o próprio organismo. Aí eu vou começar a confundir um pouco a cabeça de vocês. Ok. Tá bom? Obrigada. Aí vamos comparar as células com coisas assim do nosso cotidiano. Oi? Em relação à placenta, a placenta também ela realiza a troca gasosa do feto para a mãe. Mais ou menos, até porque funciona muito mais com relação ao cordão umbilical do que mesmo com a placenta. A placenta ela vai ter a sua função útil ali, lógico, não estou desmerecendo a bichinha da placenta, não, pelo contrário, certo? De jeito nenhum. Mas ela tem uma função ali que ela é limitada e depois o cordão umbilical ele assume uma, vamos dizer assim, uma função mais específica. Eles trabalham junto, né? Digamos assim. Vamos dizer assim, mas em um determinado período. Ok? Ok. Vamos para frente. Então, o que é o citoplasma? O citoplasma é o ambiente que a membrana plasmática ela suporta, né? Que ela aconchega, que ela acomoda, certo? Com o nosso exemplo, o citoplasma é o ambiente hospitalar que vocês estão inseridos, tá? O citoplasma é o constituinte celular mais abundante, formado pelo citosol e os organoides celulares, certo? O citosol é o principal componente do citoplasma. É um líquido no qual estão mergulhados os organoides celulares, né? Então, assim, é como se fosse o citosol é como se fosse uma mistura, é uma textura entre gelatina e clara de ovo, tá?
é mais ou menos essa estrutura, tá? Do citosol, certo? Nem é tão, não é tão gel, mas também não é tão líquido, vamos dizer assim. E essa estrutura é 99% água, vamos dizer assim, tá? Então, ela é basicamente formada por água, né? Esse citosol. E vai acontecer bastante essa troca do meio intra e do meio extracelular por conta disso, tá? E esse aspecto de citosol do citoplasma, tá? Vai facilitar com que aconteçam ali as funções das organelas citoplasmáticas, tá? Então, o que é o citoplasma? O citoplasma é o ambiente interno da célula, ok? Vamos dizer assim. Ele é constituído basicamente por água, tá? Água e as organelas citoplasmáticas, ok? E é nele onde ocorrem, onde estão mergulhadas as organelas citoplasmáticas. Fechou? Ok? Ok. Então, vamos lá. Traduzindo isso para o nosso exemplo, é como se fosse um ambiente hospitalar, na qual existe aquele ambiente, estão lá trabalhando recepcionista, maqueiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, enfim, todo mundo está trabalhando. É o ambiente hospitalar, que é o citoplasma, ok? E daí nós vamos começar a falar sobre as organelas citoplasmáticas, tá? Primeiro delas, os ribossomos, certo? Os ribossomos, eles são pequenos grãozinhos, né? Que eles têm uma função muito importante no organismo, tá? Que é a síntese de proteína, ou seja, eles é quem fabricam as proteínas para o nosso organismo, tá? Então, os ribossomos, eles têm essa função de síntese de proteína, ok? Existe outra organela também, que é o retículo endoplasmático, tá? Que o retículo endoplasmático, ele auxilia a distribuição e o armazenamento de substâncias celulares. Esse retículo endoplasmático, certo? É como se fosse, assim, uma cisterna dentro do citoplasma. Ele armazena aquelas substâncias, algumas substâncias celulares, certo? E ele distribui ao longo da necessidade que, assim, a célula tem, tá? Existem duas formas do retículo endoplasmático, certo? Existem o retículo endoplasmático liso, certo? E o rugoso, ou granular. Esse retículo endoplasmático rugoso, ele se apresenta quando existem aderidos a ele alguns ribossomos, tá? Então, os ribossomos, eles também estão aderidos no retículo endoplasmático, certo? E aí, o que acontece? O ribossomo, ele não fabrica a proteína, né? Ele não é responsável pela síntese de proteína, tá? Então, o que acontece? Ele fabrica a proteína, quando a célula não está necessitando daquela proteína, o que ele faz? Joga para dentro do retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático acumula aquilo ali, vai guardando aquela proteína que está sendo produzida pelo ribossomo, e numa necessidade, na hora que precisar, o retículo endoplasmático vai e libera. Ok? Ficou claro? Sim. Beleza? Acho lindo os vídeos, professor. Sim. Não ouvi, como é, amor? Os vídeos, né? Os vídeos, é muito interessante. Pois é. Infelizmente, Vanessa, eu tenho um monte desses vídeos aqui, certo? E eu passaria para vocês,
com o maior prazer do mundo na sala de aula, mas eu não posso colocar os vídeos aqui exatamente por conta da estrutura que a gente não tem. Tipo assim, eu posso até passar para vocês lá no grupo. Mando no grupo. No grupo eu mando sim, certo? Boa sugestão. Porque aqui na plataforma, por exemplo, uma passagem de slide, às vezes eu não consigo fazer de forma síncrona, porque, infelizmente, é complicado. Imagina se eu fosse passar um vídeo, aí eu não ia conseguir ver, né? Mas eu coloco lá assim no grupo, viu? Vou colocar, boa sugestão, tá? E vamos para frente. Vamos falar agora de outra organela, certo? Que é, ao meu ver, né, uma das organelas, não que as outras não sejam, mas uma das organelas mais importantes dentro da célula, que são as mitocôndrias, tá? As mitocôndrias são corpúsculos esféricos, né, e alongados, né, limitados por duas membranas, uma externa e uma interna. Mas, enfim, de que essas mitocôndrias, elas são responsáveis por quê? Elas são responsáveis pela respiração celular, certo? E o que é a respiração celular? É a formação de energia. Graças à mitocôndria, é que nós hoje somos vivos. Você pode dizer assim, você é vivo por quê? Porque eu respiro. Você é vivo por quê? Porque eu como. Você é vivo por quê? Não, mentira. Você é vivo apenas porque a mitocôndria existe dentro da sua célula. Tá? Olha só, uma organela citoplasmática tão diminuta que você só consegue ver no microscópio óptico, né? Mas que se não for ela, você não está vivo, certo? Então, assim, por exemplo, o nosso corpo, ele produz, né, energia, graças a quê? As mitocôndrias. Mas deixa eu ser mais claro um pouco e falar um pouquinho, um resumo, né? Falar um resumo do que é a respiração celular, certo? Aproveitar que a Vanessa está on aí. Vanessa? Ei! Vanessa, vou perguntar aqui a você uma simples coisa. Hoje você almoçou, sim ou não? Almocei. Pronto, então vamos lá. Não sei o que foi que você comeu, mas vamos lá. Supondo que você tenha comido... Vamos lá, deixa eu te perguntar. Qual foi o seu cardápio de hoje, querida, no seu almoço? Linguiça. Com o que? Foi linguiça, baião e verdura verde. Show, vamos lá. Nesse baião, certo? Tirando a linguiça, que eu vou tirar um pouquinho essa proteína e essa gordura, tá? Mas eu vou falar especificamente do baião, que é uma fonte de carboidrato. Então, o arroz e o feijão, que são fontes de carboidrato, eles vão ser mastigados, né, pela Vanessa, pelo sistema digestório, e daí vai ser absorvido. Esses carboidratos, eles vão ser, primeiro vão começar a ser absorvidos na boca, param um pouquinho, depois eles continuam sendo absorvidos pelo intestino. Depois que esses carboidratos eles são absorvidos, ele entra na corrente sanguínea e no sistema orgânico, nas células, tá? E esse carboidrato, numa molécula menor dele, vai ser transformado em glicose, certo? Glicose. E essa glicose, ela entra na célula, tá? E lá na mitocôndria, essa glicose, ela vai ser transformada em energia, tá? Ou seja, você está acordada hoje, está se movimentando, por quê? Porque está sendo gerado ATP, trifosfato de adenosina, certo? Então, essa molécula de ATP, ela que vai nos dar energia para a gente viver, certo? E o substrato energético dessa energia é chamado de gás carbônico. Ou seja, o gás carbônico que você está expirando agora, certo?
é um lixo metabólico produzido na mitocôndria. Então, esse gás carbônico, ele cai de novo na circulação, certo? Ele vai sendo transportado pelas células globulares, como a gente viu na aula passada, que são as hemácias, né? E o organismo joga para fora esse gás carbônico, tá? Produzido lá na mitocôndria. E inspira o oxigênio. Esse oxigênio ele vai entrar no sistema circulatório e vai lá na célula. Para quê? Porque essa produção de energia se dá também graças ao oxigênio que a gente respira. Oxigênio com a glicose, junto os dois, forma energia e aí libera o gás carbônico para a atmosfera, certo? Olha só a importância da mitocôndria dentro da célula. Deu para entender, gente, um pouquinho o que é a respiração celular? Nós vamos ter uma aula específica para isso também. Deu. Massa. É como se fosse, por exemplo, Juliana, por exemplo, o indivíduo, ele entra no hospital, ele é submetido a todo o tratamento, né? A todo o tratamento, e depois os profissionais do hospital o colocam de volta para a sociedade, para ele viver a vida dele normal. Tá entendendo? A magia, eu te chamo o seguinte, a magia da vida celular acontece lá nas mitocôndrias. Ok? Ficou claro, gente, aí? Claro? Ficou claro? Todo mundo entendeu direitinho? Sim. Sim. Massa. Vamos lá. Sim. Outra estrutura também que a célula tem, certo? É o complexo de Golgi, certo? Ou complexo golgiense, né? O complexo de Golgi, ela é uma estrutura também, certo? Que serve para armazenar substâncias, certo? Assim como o retículo endoplasmático, né? Que ele armazena também, vamos lá, muito mais proteínas, né? Assim como o complexo de Golgi, ele também armazena algumas substâncias também, como água, como as próprias proteínas também, sintetizadas pelos ribossomos, tá? Os lisossomos, que também é outra molécula sensacional, tá? Que são responsáveis pela digestão das substâncias. Como assim, Tess? O que acontece? Gente, a célula, ela se alimenta. Assim como nós nos alimentamos também, a célula também ela se alimenta, certo? E como ela se alimenta, assim como a gente se alimenta, né? E põe para fora o que a gente não utiliza, né, em forma de fezes, né, de excremento, fezes, urina, as células, elas também se alimentam e também jogam para fora os nutrientes né, aliás, os nutrientes não, né, o excremento, né, vamos dizer assim. Então, os lisossomos, eles são pequenas bolsas Mas o microfone tá ligado. Tem alguém ouvindo? Professor O falou. professor não está ouvindo nada. A internet do professor caiu. Professor. Tava indo tão bem. Se cair, eu acho que vamos ter que sair e ele vai ter que entrar. Vou sair. Bora sair todo mundo, para ele entrar de novo. Porque ele começar a aula. Manda mensagem no grupo aí, na hora que ele entrar, nós entramos.
Não, nós temos que sair todo mundo pra a gente poder entrar na aula. Calma, não precisa sair ninguém da sala, não, calma. E já saí. Show! Pronto. Mas não precisa sair, gente, pelo amor de Deus. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Às vezes acontece uma queda dessa, é normal. Nós, além de nós estarmos hoje com aproximadamente 3 mil alunos na nossa querida Unip, não só nós que estamos em aula também. As faculdades praticamente do Ceará todas estão tendo aula agora. Então, infelizmente, às vezes pode ocorrer de uma queda dessa, é normal, tranquilo. Mas fiquem sossegados, tranquilo, que assim, é só eu sair, eu retorno novamente e não tem problema, tá ok? Todo mundo, ninguém precisa sair de sala, não, tá? Então, vamos lá. Então, retornando, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os lisossomos, certo? O que são os lisossomos? Lisossomos são bolsas digestivas, certo? Os lisossomos, eles fazem parte e são responsáveis pelo processo de digestão intracelular. O que é isso? Quando a célula ela se alimenta de alguma vamos dizer assim, de alguma substância, tá? Ela... Deixa eu só botar aqui Pronto, Pronto, deu certo. Então, assim, quando a célula ela se alimenta, né, de alguma substância, tá? Essa substância ela vai ser digerida. Então, o que a célula faz? Ela engloba aquela substância, certo? Então, quando ela engloba aquela substância, algumas enzimas digestivas que tem dentro dos lisossomos, eles vão entrar e vão degradar aquela substância, aquele alimento, eles vão degradar, eles vão quebrar todo aquele alimento, e aí eles usam aquele alimento ali dentro da célula, tá? Eles usam aquele alimento dentro da célula para se nutrir, tá? E o que não presta, eles jogam para fora da célula, como lixo metabólico. É o que a gente vai chamar de fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, e a plasmocitose, que é como se a célula estivesse secretando aquelas substâncias, tá? E existe também o englobamento de partículas líquidas, que é a pinocitose. Então, tanto a célula ela bebe, como ela come, como ela joga para fora também. Ok? Ficou claro, gente, aí, apesar da interferência que teve um pouquinho dos lisossomos? Sim. Sim. Show, beleza. Então, assim, vejam só que isso tudo vai sendo feito, e aí a gente tem a imagem, né? Que a gente tem a imagem dessa organização sistêmica, vamos dizer assim, certo? De uma célula, e que isso tudo trabalha ao mesmo tempo em funções diferentes, mas em prol de um bem-estar da célula ou de um bem-estar do organismo. O lisossomo, ele trabalha com síntese com a digestão intracelular, a mitocôndria com a respiração celular, o complexo de Golgi e o retículo endoplasmático com o armazenamento de substâncias, os ribossomos com a síntese de proteína, né? Enfim, tudo isso funciona, certo? Tudo isso funcionando para que a célula esteja viva e nos mantenham vivos também, tá? Então, tudo isso funciona dessa forma, certo? De uma forma harmônica e organizada, tá? Ficou claro, gente, até agora? Sim, professor. Massa, Ok. beleza. Então, assim, continuando, existem outras estruturas também
que fazem parte dessa organização celular. Outras estruturas também muito importantes, né? Que são, primeiro, são os peroxissomos, certo? E essa função, ela faz uma degradação do íon H2O2. Por que isso, Teis? Porque nós, dentro do processo de respiração celular, nós produzimos água também, certo? Algumas moléculas de água também são produzidas através da respiração celular. E, às vezes, essa água, ela tem um íon a mais de oxigênio. E aí a gente vai chamar de H2O2. Ou água oxigenada. Essa mesma oxigenada aí, lógico que essa mesma não, né? Água oxigenada como a gente tem na farmácia aí, certo? E aí, os peroxissomos, elas atuam nessa degradação desse íon, certo? De água oxigenada, e elas também são responsáveis por eliminar das células alguns resíduos tóxicos, principalmente também na conversão da gordura em glicose, certo? E como é que a gente percebe isso? Até mesmo pelo suor do indivíduo, tá? Existem alguns grupos que a gente vai chamar de grupos cetônicos, ou seja, um suor mais ácido, um suor mais forte, você percebe isso, né? Até mesmo na própria sudorese do indivíduo, tá? O centrosomo, certo? Que também chamado de centríolos, tá? Eles atuam na função de divisão celular, então eles vão trabalhando no processo de divisão celular, certo? E que ocorre nas células, tá? As células, elas vão se dividindo, tá? E elas, para não se dividirem de uma vez só e romperem de uma vez, os centrossomos, eles vão atuando no processo de comunicação intermembrana dentro do processo de divisão celular. Ok? Certinho, gente? Sim. Beleza? Certo. Então, vamos lá. Vou falar novamente da membrana plasmática, ok? Então, essa membrana plasmática, ela não é só simplesmente uma películazinha normal, como se fosse uma película normal. Não é, certo? Ela é formada, como a gente já havia falado antes, por uma bicamada lipídica. Ela é fosfoglicolípido moléculas de fosfolipídios e proteínas, tá? Mas ela também tem uma base, como se fosse, assim, um emaranhado de entrelaços, né? Como se fosse uma rede, uma teia cheia de arames, cheia de estruturas de proteína, certo? Que vão dar sustentabilidade para essa estrutura de fosfoglicolipproteica. É como se fosse, por exemplo, aí quem conhece um pouquinho de construção, sabe o que eu vou dizer. É como se você estivesse fazendo um piso de uma estrutura, né? Mas embaixo desse piso eu coloco aquelas grades de arame, né? Para dar mais base e dar mais sustentação na hora que eu for colocar o meu concreto. Vocês estão entendendo? Beleza? Pronto. E daí a gente falou sobre membrana plasmática e citoplasma, tá? E aí, o que eu quero que vocês entendam com isso agora? Nós falamos sobre essa estrutura e agora nós vamos fechar a nossa estrutura falando sobre o núcleo, tá? E o núcleo geralmente está localizado no centro da célula, certo? E o núcleo é uma estrutura muito singular.
é uma estrutura muito importante, por isso que ele está no centro da célula, certo? Porque no núcleo é onde estão armazenados o nosso código genético, o nosso DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, né? E o RNA, que é o ácido ribonucleico, que são os ácidos nucleicos, que a gente vai falar isso aí nas outras aulas, tá? Então, eles é quem fazem, organizam como é que eu vou dizer, nossas características, né? E é importante também para que a gente tenha essas características sendo passadas de geração para geração, através das divisões celulares com o partilhamento do DNA e RNA, beleza? O nucleolo está presente no núcleo do DNA, certo? E eles são responsáveis pela formação do RNA ribossômico. Então, o que é esse RNA ribossômico? Eles é quem mandam, né? Os ribossomos, eles também entram em contato muito próximo ali do núcleo, né? Junto com o retículo endoplasmático, eles estão ali muito próximos do núcleo, muitas vezes até dando envoltos no núcleo. E aí, o que acontece? O RNA, ele manda o comando para o ribossomo produzir mais ou menos proteína. Então, a função dele é exatamente essa. Então, ela é responsável pela essa subunidade de RNA ribossomo, né? E que ele dá esse comando para a produção de proteínas lá nos ribossomos. E aí começa o processo todo novamente, ok? E aqui a gente vê a estrutura, tá? E assim a gente termina a nossa unidade. Tarefa de casa. Presta atenção, pelo amor de Deus. Essa tarefa vocês não vão me enviar. Vocês não precisam me enviar. Certo? Sempre depois de um capítulo desse, de uma unidade dessa, eu faço uma atividade de fixação. Essa atividade de fixação tá? Então, lá no seu caderno, no seu bloco de anotações, seu computador, sei lá onde você estiver, e aí você vai, e aí só um minuto, amor, e aí você vai colocar lá, realizar essas atividades ou não. Você não precisa me entregar, não precisa, certo? Então, você vai fazer isso no seu caderno, e daí estudar para quando você for fazer a sua avaliação. Pois não, Daiane, pode falar, querida. Poderia repetir? Cortou um pouquinho a sua voz e não deu para entender. Sobre o que, meu amor? A partir de onde? Da atividade que o senhor falou. Pronto. Essa atividade, Daiane, você não vai me entregar. Você não precisa me entregar. É apenas uma atividade de fixação, tá? É uma tarefa que você vai fazer na sua casa, no seu caderno, tá bom? E você não precisa me entregar, tá? É como se fosse, assim, um resumão da nossa aula. Ok? Ok. Gente, alguma dúvida? Tá tudo ok? Foi tudo tranquilo a nossa aula? Show. Foi Beleza. ótimo. Muito bom. Foi tudo tranquilo. Graças a Deus, graças a Deus. Digam lá depois o coordenador de vocês, que foi tudo tranquilo, foi maravilhosa a nossa aula. Para que ele possa dormir tranquilo, sossegado, para que a gente tenha boas noites de sono. Porque às vezes quando não tem como o senhor, viu, professor? O senhor é o melhor professor. Ô, minha querida, muito obrigado. Vou dormir bem essa noite. Né? Porque o senhor explica de uma forma que todo mundo pega, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu fico feliz com os comentários de vocês, certo? Enfim,
E agradeço bastante, certo? Tô chique, eu? Tá todo chique, né? Vai já fazer as coleções de grau, né? E daqui a pouco é de vocês, viu? Tá pronto para coleção de grau. E daqui a pouco é de vocês. Só que é de vocês, eu não quero estar em negócio de computador, não. Quero estar lá, presente. Se Deus quiser. Amém. Gente, boa semana para todos, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês e estamos finalizando aqui a nossa gravação, tá bom? Obrigada. E